Vamos ler Mateus 27, versículo 46. Diz assim o texto: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Mais uma vez, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Coloque a Bíblia sobre o teu coração. Nós lemos aqui uma das partes mais angustiantes da Bíblia para mim, ou a mais angustiante de todas que você pode ler. Mais do que os pregos nas mãos, nos pés, mais do que as chicotadas, a murmuração, o escarnário que Cristo sofreu, para mim foi essa palavra, em Jesus bradando: Deus meu, por que me desamparaste? Se você pegar os Salmos 22, não abra não, quiser marcar pode marcar, é um salmo davídico, é um salmo profético, é como se Davi expressasse tudo que Cristo iria sofrer lá na frente. Como Isaías também, ele comenta algumas coisas sobre o servo sofredor, que é Jesus Cristo na cruz. É como se ele estivesse vendo aqui naquele momento e escrevesse ali há 1000 anos antes, muito tempo antes, e ele escrevia ali já o que o servo sofredor iria sofrer. E quem é o servo sofredor que Isaías fala? Jesus. Então o Salmos 22 é Davi dizendo como se ele estivesse vendo o que Cristo iria sofrer. E escute para você ver, Jesus falou o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Olha como começa o Salmo 22, escute. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Então as mesmas palavras que Jesus usou naquela cruz, é a palavra que Davi usou. Quer dizer, para cumprir a profecia do que Davi disse no Salmos 22, aqui está Jesus Cristo na cruz, mostrando que a palavra não falha, que tudo já está feito e cumprido, e aqui ele está cumprindo mais uma profecia, ao bradar na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E olha agora o 15 ao 19, você vai apenas ouvir, Salmos 22, 15 ao 19, vê se não tem tudo a ver com o sofrimento de Cristo em Salmos. Salmos 22, 15. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Olha só. 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram as mãos e os pés. Transpassaram as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Olha agora, repartem entre si as minhas vestes. Foi o que aconteceu com Cristo. Repartiram entre si as minhas vestes e lançam sortes
sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongas de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Diga amém. Repare que o que está em Salmos é exatamente o que aconteceu com Cristo na cruz. Ele bramando: Deus meu, por que me desamparaste? E as suas vestes sendo divididas, arrancadas pelos homens, e as mãos e os pés furados. Então aqui Davi, como se estivesse vendo, Letícia, o que iria acontecer com Cristo, o sofredor lá na frente, ele vai declarar. Então Jesus, quando brada na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está, na verdade, citando esse salmo, em sinal de que a profecia estava se cumprindo. Voltando à cruz agora. Uma das formas e das mortes mais dolorosas que existia, irmã Cida, nessa época, não era ser degolado, porque era uma morte rápida. Então a pior morte não era ser degolado, como Paulo foi. A pior morte era a cruz. Então Jesus vai enfrentar agora a pior forma de alguém morrer. E repare que ele é um homem bom. Ele é um homem que praticou bondade, um homem que praticou a justiça, um homem que praticou o que era reto. Ele vai sofrer da pior forma que existe. Porém, antes de ir para a cruz, uma oração de Jesus me chamou a atenção. Qual que é a oração? Mateus 26. Só voltar um pouquinho. Mateus 26, 39. Todos acharam aí? Mateus 26, 39. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha para mim aqui. Aqui Jesus sabia que a sua morte já estava chegando. Ele já sabia que seria morto, os sofrimentos que iria passar. Ele chama os seus discípulos, alguns deles, para orarem. Ele sai para o seu canto para orar. E ele, derramando a sua alma perante seu Pai, ele vai orar dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, com tudo isso, faça a tua vontade, não a minha. Faça como tu queres, como tu desejas. Não faça o que eu quero, faça o que o Senhor quiser fazer. E aqui era um momento de extrema dor para Jesus. Ele chegou ao ponto de suar sangue, tão angustiado que ele estava. Mas o que continha no cálice? Olha para mim aqui. O que será que continha nesse cálice que assustava tanto Jesus? Chegou ao ponto de ele ter que, escuta isso, chegou ao ponto de ter que suar sangue. O que continha no cálice que tanto assustou o nosso Senhor Jesus? Por que será que ele orou: afasta, Pai, se possível de mim esse cálice? Contudo, faça a tua vontade e não a minha. O que será que continha nesse cálice que fez Jesus temer tanto e sofrer tanto? Seria o espancamento? Seria, ele tinha medo de sofrer os espancamentos, os açoites? Seria isso? Foi para isso que ele veio. Ele veio sabendo
que ele iria sofrer na mão dos homens. Por mais que, escuta, por mais que os espancamentos fazia parte do cálice que ele teria que beber, escuta isso, por mais que os espancamentos, Priscila, fazia parte do cálice de Cristo, não era isso que ele temia. Não eram os açoites que ele temia. A Bíblia diz que os homens zombaram, maniavam a cabeça zombando de Jesus, porque ele estava na cruz, salvou os outros e não poderia se salvar. Será que era esse cálice que ele estava sangrando, suando e sangrando? Será que é isso? Será que era a zombaria das pessoas que fez Jesus suar sangue? Será que foi por isso que ele orou assim? Pai, se possível, passe de mim esse cálice. É lógico, a zombaria fazia parte do que havia no cálice. Só que não era isso ainda. Por mais que a zombaria, os espancamentos, as chicotadas faziam parte do cálice que ele tanto temia, não era isso que estava temendo. Esse não era o temor de Jesus. Não é por isso que ele suou sangue. Não é por isso que em Getsemane é a oração mais angustiante da Bíblia, uma das mais. Ele vai começar a orar e suar sangue, de tão aflito que ele estava. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Então, se não era os espancamentos, as chicotadas, os pregos nas mãos e nos pés, o que seria que ele temeu tanto que estava dentro do cálice? Ele orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, faça a tua vontade, não a minha. O que será que continha nesse cálice que fez o nosso Senhor suar sangue, temer e tremer, diaconisa? O que será que havia ali fora os espancamentos? A Bíblia diz, olha, que os discípulos o deixaram. Os discípulos, aqueles que juraram de pé juntos, queriam servir, olha para cá, servir a Ele, obedecer a Ele, agora deixaram Ele. Será que era isso que ele temia tanto? Também não. Porém, esse abandono dos discípulos ainda estava dentro da onde? Do cálice. Entendeu ou não? Ele temia o cálice. Jesus temeu o cálice. O que havia dentro do cálice? O que havia lá? Sofrimentos, espancamentos, zombaria, abandono dos discípulos, das pessoas, dos judeus, de todos. Mas será que é isso que ele estava suando sangue? Ainda não. A resposta está aqui, Mateus 27. (46) E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu e Deus meu, por que me desamparaste? Olha para mim aqui. O que continha no cálice? O que mais afligiu o nosso mestre? O que mais continha no cálice que fez ele chegar ao ponto de falar: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Pai, se possível, não deixa eu beber esse cálice, mas eu hei de beber o teu cálice, mas isso passe de mim, por favor, se for possível, mas se não for, faça a tua vontade. Qual que é o que ele mais temia no cálice? O que era? Ser abandonado por Deus.
Você vai ver pessoas sambando, fazendo mágica com esse texto, falar várias coisas, que não, ele não foi abandonado, mas é nítido. O Pai teve que abandonar Jesus perante algumas horas. E você entende o porquê agora ele temia? Você entende agora por que Jesus temia esse cálice? Porque ele nunca se apartou do Pai, ele nunca poderia pensar. Só que nesse momento era necessário o abandono de Deus. Agora escuta isso, ele não temeu os abandonos dos discípulos, ele não temeu as chicotadas, ele não temeu a zombaria dos homens, mas ele temeu o total abandono de Deus. E é por isso que esse grito é desesperador. Na história dos cristãos, dos mártires, de homens de Deus, você vê eles indo para a cruz, e na cruz, sendo crucificados também. Só que eles estão, aparentemente com semblante legal, sorrindo, feliz até, mesmo sabendo que seriam crucificados. Muitos iam para a cruz louvando ao Senhor, mesmo sabendo que seriam mortos. Homens de carne e osso estavam sendo crucificados, e eles iam para a cruz cantando louvores, adorando ao Senhor, cantando salmos e hinos a Deus. Porque eles, como conseguiram fazer isso? Porque Deus estava com eles. Mas aqui, o Filho de Deus sofreu o total abandono de Deus. Eu lembro de Estevão, que estava sendo apedrejado. E Estevão, antes de ser apedrejado, ele fala que viu o Senhor de pé, Jesus ao lado de Deus. Jesus ao lado de Deus, ele viu Jesus em pé ao lado de Deus. E ele vai depois ser apedrejado. Ele vai ser até a morte apedrejado. Só que ele viu Jesus, ele entendeu, ele está comigo aqui nesse apedrejamento. Deus está comigo aqui, eu sendo apedrejado. Só que Jesus agora está abandonado por Deus. Então, um grito de angústia é porque ele estava sendo abandonado. Olha isso agora. Na cruz, ele não gritou: Pai, está doendo, gritou? Ele não gritou: me tire daqui, gritou? Não. Mas quando ele sentiu que o Pai iria abandonar porque era necessário para que se cumprisse a nossa expiação de nossos pecados, o nosso perdão dos nossos pecados, ele vai clamar: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Agora entenda, foi necessário que Jesus fosse abandonado para que eu e você fôssemos acolhidos por Deus. Se ele foi abandonado, é para que eu fosse acolhido por Deus e por Jesus. Agora repare que Jesus, ele sofreu algumas dificuldades e não abriu a boca para nada. Morreu como ovelha muda. Apenas ouça Isaías 53:7. Isaías 53:7. Como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abre a boca. Ele ficou em silêncio, em sua humilhação, em seu escarnário. Zombaram dele, cuspiram nele, colocaram os pregos sobre as mãos e os pés, e ele se calou, ele ficou quieto. Mateus 27:13-14, escute apenas. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quantas coisas testemunham contra ti?
E ele nunca lhe respondeu uma palavra, tanto que o governador se maravilhou muito. Quer dizer, Pilatos, estão indo contra você, falando várias coisas de você, você não fala nada. Ele não falava nada. Ele, como uma ovelha muda, não levantou a sua voz como um servo obediente a Deus. Ele foi para o matadouro quieto, em silêncio, porque ele sabia que era necessário aquela morte, aquela cruz, aquele escarnário, aquele abandono, aquela humilhação. Só que quando ele sentiu que Deus havia abandonado, ele vai gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Entenda isso. Aqui estamos diante de um homem santo, Jesus Cristo. Ali sobre ele estavam os nossos pecados. Aqui está um imaculado, um homem inerrante, que nunca falhou, nunca pecou. O Santo de Israel, o Filho de Deus, o maravilhoso Jesus. Aqui está ele, com os nossos pecados, mesmo sem ter pecado, mesmo sem ter falhado, sobre ele estavam os nossos pecados. O que Deus deu a ele? O abandono. Eu e você pecamos, sim ou não? O que Deus deu a nós? Jesus Cristo. O Filho recebeu o abandono, para que eu e você, em nossos pecados, pudéssemos receber Jesus Cristo em nossa vida. E todos a quanto receberam, tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, mesmo Jesus sem ter pecado, sem ter errado, mas carregando os nossos pecados, o Pai deu a Ele um total abandono. Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. O que Deus deu a nós? Abandono? Não, mas deu Jesus Cristo. Olha para mim aqui. Meu irmão, que palavra. Deus abandonou você alguma vez? Hã? Então você não pode mensurar a dor de Jesus agora. Ele nunca te abandonou. Deus Pai nunca te deixou. Nunca te deixará e nunca te deixou. E é por isso que você nunca vai compreender a dor de Jesus aqui. Abandonado. Esse é o cálice que ele temia tomar. Não eram sofrimentos, não era o abandono dos discípulos, não era a cruz, não eram os pregos, mas era o total abandono de Deus. Mas por que Deus abandonou Jesus? Você pode falar, né, tia? Mas por que Deus fez isso? Não abra a Bíblia para ser rápido, mas se quiser marcar, marca aí. Isaías 53:6. Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Olha agora, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías era como se ele estivesse ali vendo. Aqui Isaías é uma palavra messiânica. É como se ele estivesse ali vendo. Ele vai dizer assim que Deus, o nosso Deus, fez cair sobre Jesus ali todos os nossos pecados. Quer dizer, por que o Pai teve que abandonar Jesus? Porque Ele estava carregando todos os nossos pecados,
Que comunhão terá Deus com as trevas, com o erro? Não que ele havia errado, não que Jesus havia pecado, porque ele é inerrante, ele nunca falhou, mas sobre ele imputou o meu e o seu pecado. Quer dizer, ele carregou aquilo que era meu, ele carregou aquilo que era seu, ele carregou os nossos pecados, e ele foi contado como um transgressor, mesmo não sendo. Ele foi contado como um transgressor, mesmo sendo um homem santo. Então, por isso, o Pai teve que o deixar por algumas horas. Alguns teólogos falam 3 horas, eu não sei. No tempo de trevas, que tudo ficou trevas, nesse tempo ele foi abandonado. Quando foi colocada a iniquidade em seus ombros. Era necessário, amados, que ele fosse colocado como um culpado no tribunal de Deus, para que eu e você fôssemos perdoados, mesmo ele não tendo culpa, mesmo ele não tendo nenhum pecado. Escuta, ele não teve nenhum pecado, mas ele carregou os meus e os seus pecados, e é por isso que a Bíblia diz que não há acusação, não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo, porque ele já carregou todos os meus pecados em seus ombros. Quem poderia tomar esse cálice, a não ser Jesus? Quem poderia receber a ira de Deus, a não ser o Filho de Deus? Amados, o quanto sofreu nosso Mestre. E a maior dor de Jesus não foram os pregos, não foram o espinho, a coroa de espinho. A maior dor de Jesus, viu, mãe, não foram as pessoas escarnecendo dele. Se tu és o Filho de Deus, então desce daí. Qualquer um de nós ficaremos bravos com essas palavras de zombaria, mas não era isso não. A maior dor de Jesus foi essa. O Pai teve que o deixar por algum tempo, para que ele cumprisse a nossa salvação e dissesse no final, está consumado, e entregasse o Espírito, para que nós possamos estar libertos do inferno. Isaías vai dizer assim lá em 53, que Jesus é um homem de dores, e ele sabe o que é padecer. Jesus foi realmente um homem, Pai, de cheios de sofrimentos. Ele realmente é um homem de dor, ele sabe o que é padecer. Mas sabe o que é o pior? Ele não fez nada. Sabe o que é pior? Ele não tem nenhuma culpa. Era nossa culpa. A culpa era nossa. Fui eu que fiz, foi você que fez, foi o homem que fez. Mas mesmo a culpa sendo nossa, ele carregou toda a nossa culpa. Toda. Então os seus sofrimentos foi por nossa causa. Se ele é um homem de dores, o homem que sabe o que é padecer, é por nossa culpa, é por causa de nossos pecados. E tem pessoa que não pega firme com Deus ao ouvir isso ainda. Não conseguem entregar a sua vida para Ele por completo. Não se batizam, não leem a Bíblia, não oram, não pegam firme, não se entregam completamente a Ele. Ele é um homem de dores. Ele foi um homem de dores. E a maior dor foi essa. Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabe o que é padecer. E foi por minha culpa.
Quem entendeu até aqui? Se a culpa é minha, a culpa tem que ser paga. Eu não posso varrer embaixo do tapete a minha culpa e deixar lá. Eu não posso pegar as minhas culpas e varrer debaixo do tapete e deixar lá, não. A culpa tem que ser paga. Então nós vemos Jesus na cruz pagando todo o preço da minha culpa, todo o preço, bebendo o cálice da ira de Deus. Meus irmãos, sabe por que eu não bebo o cálice da ira de Deus? Vou repetir. Sabe por que eu não bebo o cálice da ira de Deus? Porque Jesus já bebeu por mim. Jesus já bebeu o cálice da ira de Deus. Para que eu não bebesse, eu não suportaria. Você não suportaria enfrentar a ira de Deus. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus foi desviada de nós, foi para Cristo. Então a culpa, mesmo sem ser culpado, Ele carregou em seus ombros. E essa é a palavra de hoje. Vamos aplaudir o Senhor. Olha que lindo, e para terminar, eu sou o culpado dos meus erros, mas nos ombros de Cristo, nas chibatadas, nas humilhações que Ele sofreu, eu vi eu sendo absolvido, por causa de tudo que Ele fez. Então, essa é a palavra de hoje. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez.